minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais nos deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Pela graça de Deus, estamos de volta a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Louvamos a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu e convidamos você para juntos cultuarmos a este Deus glorioso e maravilhoso. Quero lhe pedir que não apenas assista ao culto, mas que você cultue juntamente conosco, orando, lendo as Escrituras e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar, vamos falar com Deus e pedir que Ele nos abençoe durante toda esta programação. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te engrandecer, Te exaltar, nós queremos declarar, Senhor, a Tua soberania sobre tudo e sobre todos. Vivemos dias difíceis, dias onde muitos questionamentos têm sido feitos, mas nós, enquanto igreja, descansamos em Ti, esperamos em Ti, confiamos em Ti e mantemos, ó Deus, o nosso olhar fixo nos céus, porque é de lá que vem a nossa esperança. Que nesta noite, Senhor, este tempo que teremos juntos seja um tempo de ministração do Espírito Santo ao nosso coração. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao nosso Deus nesse instante. Sobre toda a terra
terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvor e transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de
Cantarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Queremos convidá-lo para lermos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Assim diz a palavra do nosso Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que Deus use a sua palavra para abençoar o nosso coração nesta hora. Oremos mais uma vez. E nesta oração queremos incluir as nossas crianças. Queremos orar também por aqueles que estão enfrentando a batalha contra a pandemia do coronavírus na linha de frente. Os médicos, os enfermeiros, os socorristas, os policiais e todos aqueles que estão envolvidos em todos os processos para que esta batalha seja ganha em nome do Senhor. Fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite pelo privilégio que temos de desfrutar de comunhão, desfrutar de alegria, desfrutar da tua presença.
Nesta noite de culto, Senhor, nós oramos pelas nossas crianças. Pedimos que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênçãos e que cada uma das nossas crianças, ó Deus, possa desfrutar da Tua bênção, da Tua paz e da Tua alegria. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão no campo de batalha, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos socorristas, pelos bombeiros, pelos policiais que estão atuando nas mais diversas frentes contra esta pandemia. Senhor, que a Tua graça seja manifesta sobre toda a terra e que as nações possam reconhecer que há um só Deus, que há um só Senhor e que este Deus é o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de desfrutar da Tua paz e da Tua bênção, ainda que tudo ao nosso redor desmorone, ainda que tudo ao nosso redor pareça uma grande e violenta onda, nós, ó Deus, descansamos em Ti e esperamos na Tua presença. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Convidamos você a louvar ao Senhor juntamente conosco. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Nesta noite queremos compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, a partir do texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Assim diz a palavra do nosso Deus: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e que o Espírito Santo a use para falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Há cerca de 2 meses, o nosso país entrou num clima extremamente difícil. Passamos a viver uma experiência a qual nunca havíamos experimentado. E isso tem tirado, de alguma forma, a tranquilidade. As igrejas pararam de fazer as suas reuniões presenciais. Depois de séculos se reunindo, estão impedidas diante de uma situação de pandemia que assola o mundo e, nesse momento, assola terrivelmente o nosso país. A igreja, de acordo com as Escrituras, é o povo de Deus na terra. A igreja é o instrumento de Deus, é o luzeiro de Deus no meio da escuridão. E na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele deixa isso bem claro, quando o texto chama a nossa atenção para nos preocuparmos em ser o luzeiro de Deus no meio de um mundo que jaz na escuridão. Quando nós nos deparamos com uma realidade como esta, muitas vezes nos perguntamos de que forma nós, como igreja, podemos ser luz em meio das trevas. Como a igreja pode ser relevante no mundo em crise? Como a igreja pode ser relevante no mundo que está vivendo uma grande aflição? Talvez, para responder a esta pergunta, tenhamos que vasculhar mais outros textos da Bíblia. Mas nessa noite, eu não quero, em razão do próprio pouco tempo que temos aqui, utilizar de muitos outros textos da Bíblia. Mas eu quero falar de 3 coisas que nós podemos ter como igreja e que vai ser o grande diferencial entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Nós somos igrejas do Senhor Jesus, somos povo de Deus, fomos lavados pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em nós e Deus nos chamou, como já dissemos, para ser luzeiros em meio à escuridão. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz que a igreja, ela é
esse luzeiro de Deus para resplandecer num mundo que jaz em meio à corrupção, que jaz em meio à escuridão. Quando pensamos em corrupção, não pensamos apenas, o texto bíblico não pensa apenas em atos de corrupção, mas pensa na própria natureza corrompida do ser humano. Nós vimos nos últimos dias notícias de que pessoas, se aproveitando desta pandemia, estão vendendo equipamentos superfaturados, estão vendendo equipamentos com defeitos, roubando, enganando, destruindo uma nação, tirando proveito de uma condição terrível que a população como um todo está vivenciando. Isto chamamos de corrupção, mas quando a Bíblia fala de corrupção, ela vai além disso, porque ela está falando da própria natureza humana. Este ato que nós mencionamos é um ato de corrupção, mas a Bíblia está falando da natureza corrompida que existe em todo ser humano, da natureza corrompida que não pode ser consertada por nenhuma lei moral. Somente pelo poder do sangue de Jesus, somente pela cruz de Cristo é que Deus pode consertar as nossas vidas e nos colocar novamente nos eixos, nos trilhos. E a igreja, quando ela é chamada, aqueles que estavam nas trevas, foram arrancados das trevas, vieram para a luz, agora eles têm a missão de resplandecer como luzeiros de Deus no meio da escuridão. De que forma a igreja pode resplandecer? De que maneira aqueles que servem a Deus podem brilhar no meio da escuridão? Num momento como esse, em que a igreja está impedida de se reunir, em que a igreja não pode abraçar, não pode orar juntos, não pode dar as mãos, não pode levantar as mãos na hora do louvor, não pode cantar juntos, como a igreja pode resplandecer? Eu quero falar de 3 coisas. A primeira delas tem a ver com a oração. A igreja pode resplandecer no mundo por meio da oração. A Bíblia nos ensina a orar em todo tempo, a orar sem cessar. E o que é a oração? Oração é comunicação com Deus, é a gente falar com Deus, mas também a gente ouvir a Deus. Porque se oração é um diálogo, neste diálogo eu vou falar, mas eu também preciso escutar. E é isso que é oração, é quando a igreja fala com Deus, mas também ouve a voz de Deus. Num tempo deste de pandemia, uma maneira da igreja influenciar o mundo é a igreja escutar a voz de Deus. Qual é a voz que o Espírito Santo está falando para nós hoje? O que Ele está nos dizendo? Qual é a mensagem que temos recebido da parte de Deus? Será que estamos nos conduzindo da mesma forma como aqueles que não conhecem a Deus? Será que nós estamos nos conduzindo da mesma maneira do que aqueles que não têm temor de Deus? Nós somos chamados para resplandecer em meio à escuridão. A igreja é chamada para fazer diferença no meio das trevas. A igreja é chamada para ser relevante no mundo. E a relevância da igreja se dá quando a igreja ora. Orar, em primeiro lugar, é a gente falar, mas também ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, orar é entrar numa batalha de natureza espiritual contra as hostes do mal. Sabemos que o mundo jaz no maligno. O próprio texto bíblico que nos diz claramente que o mundo está corrompido, que o mundo é uma geração pervertida e corrupta. É isso que nos diz o apóstolo Paulo. E nesse contexto, os demônios atuam. Nesse contexto, os espíritos maus atuam e trabalham de todas as formas para causar insegurança, medo, pavor, pânico, para distorcer a realidade. Por isso é fundamental que a igreja entre numa batalha de oração. Numa batalha de oração contra as hostes do mal. Numa batalha de oração contra as ações de Satanás que se levantam contra o ser humano para causar medo, pavor, desespero. É nessas horas que a igreja precisa resplandecer em meio à escuridão. Quando os demônios olham para o mundo, eles precisam ver uma igreja resplandecente. E uma das maneiras da igreja resplandecer no mundo é por meio da oração. Por meio da oração, a igreja ouve a voz de Deus. Por meio da oração, a igreja fala com Deus. Por meio da oração, a igreja peleja
contra as hostes do mal, mas por meio da oração, a igreja também se torna instrumento de consolo, instrumento de esperança para aqueles que estão sofrendo, instrumento de paz para aqueles que estão vivendo em grande aflição. Nós fomos chamados por Deus, e esse chamado que recebemos da parte de Deus não pode ser negligenciado. A igreja foi chamada para resplandecer no mundo, a igreja foi chamada para fazer diferença no mundo, a igreja foi chamada para ser relevante no mundo. O primeiro aspecto então que destacamos para esta relevância, para a igreja brilhar, para a igreja ser luz, é a oração. O quanto nós temos orado nestes dias, o quanto temos gastado da nossa vida em oração, o quanto temos derramado diante de Deus o nosso coração, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia das nações. Segundo lugar, a Bíblia nos fala sobre confiança. A Bíblia diz que a confiança tem grande recompensa. E isso faz uma diferença enorme no meio de um mundo onde todo mundo desconfia de todo mundo. Até de Deus as pessoas desconfiam. As pessoas não conseguem mais acreditar, não conseguem mais crer, não conseguem mais ter esperança. Mas a igreja é instrumento de Deus para demonstrar por meio da confiança que Deus existe, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso e que Deus pode fazer muito mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos, muito mais do que sonhamos. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, glorioso, é um Deus que se faz presente, é um Deus que atua entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi chamada para fazer diferença no mundo, manifestando confiança em Deus, manifestando confiança na palavra de Deus. No momento em que muitas pessoas estão desesperadas, no momento em que bate uma angústia, no momento em que bate uma aflição, no momento em que bate uma grande ansiedade, no momento em que bate uma grande e profunda dor, a igreja é chamada para expressar confiança. Confiança é crer, é não desconfiar, é esperar em Deus. Meu amado irmão, minha querida irmã, não importa o momento em que nós estamos vivendo, se a nossa confiança está em Deus, o nosso coração permanecerá em paz. Se a nossa confiança está firmada em Deus, o nosso coração permanecerá em paz. Eu quero chamar você, meu querido, para pensar sobre isso. O quanto você tem confiado em Deus? Como está o seu coração? Como está o nível de ansiedade? Todos nós fomos tomados por um grau de ansiedade devastador. Quantos de nós estamos ficando estressados por estarmos dentro de casa? E estamos sendo chamados por Deus para confiar nele. Ainda há pouco estava lendo uma história de uma senhora judia que ficou 2 anos escondida num sótão durante a Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas queriam matá-la, e ela ficou escondida por 2 anos, muitas vezes sem ter o que comer, recebendo um prato de comida quando alguém lhe dava, mas sem poder sair, sem poder ver a luz do sol, sem poder andar, sem poder fazer nada, sem internet, sem poder se comunicar com ninguém. E esta mulher, por 2 anos, permaneceu em paz em meio a uma situação extremamente difícil. Confiança. Confiança é crer no Deus do impossível. Confiança é crer naquele que pode todas as coisas. Aleluia. Terceiro lugar, é um momento em que a igreja pode resplandecer no mundo por meio da proclamação. Em primeiro lugar, oração, onde a igreja fala e ouve a voz de Deus. Oração como um instrumento de batalha espiritual. Oração como um meio de lutar contra as hostes do mal que tem colocado no ser humano medo, pânico, desespero. Confiança. Confiança. A certeza de que Deus está no controle, a certeza de que Deus está agindo, a certeza de que Deus está cuidando. A Bíblia diz: ainda que a terra se abale,
O Salmo 46 é muito claro: ainda que as águas se levantem, ainda que os montes se lancem no meio dos mares, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, é tempo da igreja proclamar. A igreja resplandece quando ela proclama a glória de Deus. Hoje, grande parte da população no nosso país dispõe de internet e de redes sociais. Para que estamos usando esses mecanismos? Muitas vezes nós os utilizamos para criticar os governos, para criticar aqueles que pensam diferente da gente, para criticar artistas, para criticar cantores e assim por diante. Muitas vezes utilizamos apenas para isso. Claro que muitas vezes devemos criticar, e muitas críticas que fazemos podem ser legítimas. Não estou dizendo que não sejam legítimas, mas o que eu estou dizendo é de que forma você está utilizando esse mecanismo tão precioso que está à nossa disposição. Nós podemos usar as redes sociais para proclamar a glória de Deus. Nós podemos usar as redes sociais para proclamar uma mensagem de esperança em Deus. Nós podemos usar as redes sociais para proclamar uma mensagem de vida para a glória de Deus. As pessoas que leem o seu Facebook, ou o seu WhatsApp, ou o seu Instagram, que mensagem elas recebem da parte de Deus? É tempo da igreja resplandecer. E a igreja precisa ser luz. A igreja precisa ser luzeiro de Deus no meio à escuridão. A igreja precisa ser instrumento de Deus numa geração corrompida, no meio de uma geração pervertida. A igreja foi chamada para brilhar. E esse é o nosso grande chamado, esta é a nossa grande missão, chamados para resplandecer em meio à escuridão. Eu convido você nesta hora, eu convido você, meu querido, eu convido você, minha querida, para juntos voltarmos para o Senhor, para juntos assumirmos esse compromisso de resplandecer como luzeiros em meio à escuridão. O apóstolo Paulo tinha uma grande esperança. E a esperança que ele tinha era que ele não queria ter corrido em vão. Ele não queria ter feito uma corrida e no final perceber que não valeu a pena. E a grande esperança que Paulo tem é que a igreja para a qual ele pregou o evangelho, ensinou, resplandeça. Essa mensagem chegou até nós, e eu fico imaginando que se Paulo estivesse escrevendo uma carta à igreja de hoje, escreveria nos mesmos termos, que nós precisamos resplandecer no meio de uma geração pervertida e corrupta, e nós temos que ser como luzeiros que brilham em meio à escuridão. O que você tem sido, meu querido? Luz ou treva? O que você tem sido, meu amado irmão? Luz ou treva? A sua vida, a sua fala, a sua linguagem, o seu discurso, as suas canções, o seu choro, tem sido um choro de quem está na luz? Tem sido um choro de quem anda na presença de Deus? Tem sido o choro de quem derrama lágrimas diante de Deus? Todos os dias ouvimos relatos, recebemos relatos de milhares e milhares de pessoas que estão morrendo. E nós, o que estamos fazendo como igreja? Estamos diante de uma situação que não podemos reverter o que está acontecendo. Isso é fato. Mas nós podemos descansar em Deus. E nós podemos anunciar a todas as pessoas que o Deus a quem nós conhecemos é um Deus vivo, poderoso, gracioso e que estende a sua mão para nos levantar com poder e graça. Eu quero concluir a palavra da noite de hoje, chamando você a pensar sobre isso. Você tem sido um cristão relevante? Esta pandemia nos desafiou. Essa pandemia nos chacoalhou. O nosso jeito de ser igreja está sendo colocado em xeque. E mais do que nunca, teremos que nos reinventar. Teremos que encontrar caminhos para viver uma fé mais viva, sólida e relevante no meio de uma geração pervertida e corrupta.
que o Senhor nos derrame graça, que o Senhor nos encha com o seu Espírito Santo, que o Espírito do Senhor venha sobre nós e que nós sejamos levantados por Deus como instrumentos de luz, como luzeiros em meio à escuridão. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta noite, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ser luz em meio à escuridão. A tua palavra nos diz, ó Senhor, que tu nos tiraste das trevas para brilhar. Tu nos tiraste da escuridão para sermos luzeiros. E nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor traga sobre a sua igreja restauração, renovo. Ó Deus, que haja no coração da igreja um pulsar do Espírito Santo, mas tão intenso, tão profundo, que em meio a esta pandemia, a igreja, o povo do Senhor, seja um caminho de esperança para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Chegamos ao final de mais uma programação. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, por você ter estado conosco. Pedimos que você divulgue o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like e de ativar o sininho das notificações. Assim, você nos ajudará a chegar mais longe e abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o nosso país,
às nações. E na semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta em nome de Jesus. Amém.